Jornal da Capital. Capital Entrevista. Na entrevista de hoje eu estou recebendo nos estúdios da 101.9 o Dr. Roberto Barreto, que é endoscopista, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia em Mato Grosso. A gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de cólon ou câncer de colo retal. As duas formas estão corretas, doutor? Boa tarde. É câncer coloretal. Câncer coloretal. Porque envolve o reto e o intestino grosso. E acabou, assim, chamando muita atenção recentemente, porque foi justamente o câncer que tirou a vida do rei Pelé. E aí eu já gostaria de começar perguntando o que é o câncer de colo retal, doutor? Na realidade, o câncer de intestino vale ressaltar da importância do tema, da importância da gente estar aqui para alertar a população. É o segundo câncer mais comum em mulheres e o terceiro mais comum em homens. Então, um câncer extremamente prevalente, que está crescendo muito nas últimas décadas e tem vários fatores de risco associado que a gente vai poder falar um pouco aqui. Então, quando a gente fala câncer de colo ou câncer de colo retal, é o câncer de intestino. É o câncer de intestino. Que, infelizmente, como o senhor falou, é comum, é fácil de ser diagnosticado. Como que deve ser, como que é feito esse diagnóstico? O câncer de intestino, ele é um câncer que é importante ressaltar que ele pode ser prevenível. Existem protocolos, em que a população, de uma maneira geral, deve ser submetido à primeira colonoscopia, que é uma endoscopia por via baixa, que ela é capaz de não só detectar o câncer de intestino propriamente dito, como detectar lesões que precedem o câncer de intestino, que são os pólipos. Durante a colonoscopia, a gente identifica esses pólipos, remove e evita que ali na frente esses indivíduos possam ter o tal do câncer de intestino. Então, eu digo que o câncer de intestino é uma doença prevenível, desde que os indivíduos sejam submetidos a screening, ou seja, acompanhamento a partir de uma determinada idade. Existem protocolos muito bem estabelecidos para isso, e as populações que são submetidas à colonoscopia na idade adequada, o impacto na diminuição do aparecimento do câncer de intestino é de 40%. Olha só. Se a gente considerar isso em termos populacionais, é um impacto muito significativo. A gente consegue tirar muita gente do aparecimento do câncer de intestino. Quando a gente fala da colonoscopia, desse trabalho de prevenção, o senhor falou da idade. Então, qual que seria a idade ideal para se começar a fazer esse acompanhamento? E quantas vezes deve ser feito esse acompanhamento? Por exemplo, alguns check-ups que a gente fala, eles são feitos 2 vezes no ano, outros são feitos de forma anual. Então, assim, qual que é a idade ideal para se começar a fazer esse acompanhamento através da colonoscopia? Quantas se pode ou se deve fazer por ano, ou quanto tempo? Bom, a idade que se preconiza para a primeira colonoscopia em quem não tem histórico familiar de câncer de intestino é 50 anos. Então, na população geral, que não tem nenhum caso de câncer de intestino na família, o primeiro exame deve ser realizado aos 50 anos. E por que 50 anos? Porque a partir dos 50 começam a aparecer essas lesões precursoras, nós chamamos de pólipos, e nós vamos identificar e ressecar. Em populações, em pessoas que têm casos de câncer de intestino na família, a gente antecipa 5 anos, 10 anos ou até mais, dependendo do número de casos. Então, para tornar a entrevista mais didática, de uma maneira geral, 50 anos. Nos Estados Unidos, eles já mudaram um pouco, a incidência de câncer de intestino cresceu muito lá, e a primeira colonoscopia já aos 45 anos. Quer dizer, já começou mais cedo, mais cedo, né? Mais precoce. E quando a gente faz, às vezes, um pouco mais cedo, o senhor falou que os pólipos é feita a retirada ali já para prevenir. Não significa que minha colonoscopia deu que tem pólipo, eu já estou com risco do câncer ali. Não necessariamente é isso. Não necessariamente. Obviamente que nem todo pólipo vai virar o tumor de intestino. Somente um percentual deles. Mas quando a gente fala em estatística populacional, imagina num país do tamanho do Brasil, com 200 milhões de habitantes, e que a gente sabe que um percentual desses pólipos, e a gente sabe que a partir dos 50 anos, de 20 a 30% das pessoas poderão desenvolver pólipos. Em termos populacionais, isso é muito. Então, nem todo pólipo vai virar tumor, mas como eles têm uma possibilidade de virar, nós ressecamos e, como eu disse, nessas populações que fazem o exame a partir de 50 anos, o impacto na redução do câncer de intestino é de 40%. É muita coisa. Doutor, e aí a gente está falando que o ideal hoje é a partir dos 50, se tiver histórico familiar, faz um pouco mais cedo, 40, 45, e nos casos, por exemplo, da pessoa que ela tem o histórico familiar, mas ela também tem problemas. Algumas a gente popularmente diz assim, eu tenho intestino mais preso ou eu tenho intestino muito solto. Também é recomendado? De quanto em quanto tempo? Na realidade,
A gente fala colonoscopia a partir dos 50 para prevenção de câncer de intestino. Certo. Mas a colonoscopia pode ser realizada em qualquer idade, dependendo da sintomatologia do paciente. Se o paciente tem, por exemplo, uma diarreia crônica, ele pode fazer em qualquer idade. Se o indivíduo tem o intestino muito preso, mas o que a gente chama mais atenção não é nem o intestino preso ou o intestino solto, porque cada pessoa tem o seu padrão intestinal. É a mudança do padrão alimentar. Do padrão intestinal, desculpe. Então, imagina que a pessoa tem o intestino um pouquinho preso e, de repente, ela muda esse padrão e começa a ter diarreia com frequência. Isso é um sinal de alarde, como tem outros sinais de alarde, em que pode despertar a hipótese de que esse indivíduo pode vir a desenvolver o câncer do intestino. Então, alteração do hábito intestinal é o principal. Aparecimento de anemias. Anemias, então, pode estar relacionado. Pode estar relacionado com tumores de uma maneira geral, do aparelho digestivo mais frequente ainda, não só de intestino, como de estômago também. Então, você tem que investigar. Então, tem várias perda de peso, de forma inexplicada, né? Astenia, perda do apetite. Então, são sintomas que chamam de sintoma de alarde, que pode indicar que esse indivíduo possa estar com algum tipo de neoplasia, inclusive tumor de intestino. Quando é relacionado com o intestino, óbvio que o foco, a hipótese principal é que possa ser uma doença intestinal. E no caso do intestino que a gente está falando, doutora, a gente falou desses sinais de alarme, a rotina de ter esse cuidado, de fazer o check-up regular. Então, você que está ouvindo a 101.9, a gente está falando com o doutor Roberto Barreto, que é médico endoscopista, e ele está falando, inclusive, que a partir dos 50 anos já é recomendado fazer a colonoscopia. E no caso, por exemplo, de quando há o diagnóstico, como que é o tratamento e, assim, quais os índices de possibilidade de cura? É lógico, eu imagino que, como em outros casos, quanto antes você descobrir, quanto mais você descobrir, mais a possibilidade de recuperação. A partir de 50, a gente, é indicação, é formal que se faça o primeiro exame. Nós podemos, por exemplo, retirar pólipos benignos ainda, resolvida a situação, poderemos já tirar pólipos com alterações que nós chamamos de displasias graves, que são lesões já pré-malignas, e podemos tirar, inclusive, pólipos já malignizados com tumor, e que a gente resseca durante a própria colonoscopia. A colonoscopia, ela tem essa capacidade de, muitas vezes, ressecar já tumor de intestino e curar durante o ato da própria colonoscopia. Óbvio que a gente tem os extremos, que a gente já faz o diagnóstico de lesões mais avançadas. Então, com relação ao prognóstico, quanto menos precoce isso vale quanto mais precoce isso vale para qualquer tumor, maiores são as chances de cura. Inclusive, eles podem ser curados durante a própria colonoscopia. Tá certo, então tá aí o bate-papo de hoje, 5h34, com o doutor Roberto Barreto, endoscopista, falando sobre o câncer coloretal, ou mais conhecido como câncer de intestino, trazendo orientações importantes, inclusive sobre a colonoscopia. Doutor, nosso tempo é curto, eu queria agradecer a disponibilidade do senhor em vir bater um papo, falar com os nossos ouvintes e pedir que o senhor, se tem alguma informação que é importante falar em relação ao tema, que de repente eu não perguntei, fica à vontade. E se o senhor também traz esclarecimentos sobre o tema, de repente nas redes sociais, quiser deixar suas redes sociais para os ouvintes, quem tem mais dúvida, poder entrar em contato. O tempo é curto, então rapidamente eu vou só dar uma dica para as pessoas. O câncer de intestino tem a ver com hábito de vida também. Então, atividade física é importante para evitar a obesidade, que é fator de risco, e existe uma balança com relação à dieta. Quanto mais fibra na dieta, melhor, e quanto menos gorduras, frituras e embutidos, melhor. Então, mais fibra e menos essas outras coisas que eu falei. E são fatores considerados de proteção. Atividade física e evitar a obesidade também são considerados fatores de proteção. Essa é a dica. E mais uma dica, março agora, Março Azul, é um mês de prevenção do câncer de intestino, uma campanha nacional em que juntou várias sociedades de endoscopia, coloproctologia, geriatria, ginecologia. As sociedades se uniram. Ano passado foi uma campanha muito forte, com grande repercussão, e que esse ano vai ter mais ainda. Então já vou deixar aqui o convite para o senhor voltar em março, para a gente continuar falando sobre esse assunto. Estarei aqui com prazer, e quanto mais informação para a população, maiores serão as chances da gente fazer diagnóstico precoce e evitar que essas pessoas adoeçam e que tenham doenças mais avançadas. Tá certo, então, o doutor Roberto Barreto, médico endoscopista, que já está saindo daqui com a missão de voltar em março, no Março Azul, para a gente falar sobre esse tema tão importante, né, doutora? Afinal de contas, quanto antes descobrir melhor, toda a prevenção e todo o cuidado é sempre muito importante. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês.